tudo bem com você? Hoje nós vamos estudar a quinta lição da semana. Pare um minutinho, compartilhe o nosso vídeo, deixe o seu like e passe para todos os seus amigos nas todas as redes sociais, a quem você puder, para que se inscreva em nosso canal, tá bom? Então vamos para a nossa lição. Quinta-feira, o juízo pré-advento. A descrição do juízo, encontrada em Daniel 7, apresenta um vislumbre por trás do véu, uma oportunidade inspiradora de ver como Deus está resolvendo o problema do pecado, enquanto redime os que desejam viver em aliança com Ele. Leia a descrição do juízo investigativo em Daniel 7, versos 9, 10, 13, 14, 22, 26 e 27. Qual é o foco nesse juízo? Qual é o veredito dado no fim do processo? O que isso nos diz sobre o plano de salvação? Veja bem, o foco é o juízo de Deus em favor de seu povo e contra os que fazem o mal. Os salvos são absolvidos por causa da presença do Filho do Homem. Então, nesta lição, há uma profecia em específico, que é Daniel, capítulo 7, dos versos 9 em diante. Vamos ler. O ancião de dias. Eu continuei olhando, até que foram postos uns tronos, e um ancião de dias se assentou, e as suas vestes eram brancas como a neve, e o cabelo de sua cabeça como pura lã, e o seu trono era de chamas de fogo, e as suas rodas de fogo ardente. Um rio de fogo manava e saía de diante dele, milhares de milhares o serviam, milhões e milhões o assistiam diante dele. E assentou-se o juízo, e abriram-se os livros. Então vem o domínio do Filho do Homem. Eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha nas nuvens do céu um como o Filho do Homem, e dirigiu-se ao ancião de dias, e fizeram chegar até a ele. E foi-lhe dado o domínio, e a honra, e o reino, para que todos os povos, nações, línguas o servissem. E o seu domínio é um domínio eterno que não passará, e o seu reino tal que não será destruído. Até que veio o ancião de dias e fez justiça aos santos do Altíssimo. E chegou o tempo em que os santos possuíram o reino. Mas o juízo será estabelecido. Eles tirarão o seu domínio para o destruir e para o desfazer até o fim. E o reino e o domínio e a majestade dos reinos debaixo de todo o céu serão dados ao povo dos santos do Altíssimo, e o seu reino será um reino eterno. E todos os domínios o servirão e lhe obedecerão. Bem, quando lemos esses versos no livro de Daniel, vemos duas coisas muito importantes. A primeira delas, antes que Cristo retorne para buscar seu povo, é necessário que o caráter dele seja vindicado. Ou seja, estamos diante de um tribunal em que o acusador é Satanás e o advogado é Cristo e o juiz é Deus. Ainda que Cristo e o juiz se somem nessa mesma cena. Jesus é o advogado, é aquele que morreu por nós. Ele é o juiz, é aquele que tem a soberania outra vez restabelecida após a sua ascensão, após a morte de cruz, que ficou 40 dias na terra, lembra? E depois ele ascendeu aos céus.
Isso significa dizer que há um momento na história em que Cristo se levanta para defender o seu povo. Saiba que quando o Pai e o Filho se assentam, eles estão em julgamento. Mas quando eles se levantam, é para a execução do juízo. Então, em Daniel capítulo 12, fala disso, que é o tempo do fim, que diz assim: e naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe que se levanta em favor dos filhos do teu povo. E haverá um tempo de angústia, o qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. Mas naquele tempo livrar-se-á o teu povo, todo aquele que for achado escrito no livro. E muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e o desprezo eterno. Esse tema da ressurreição especial é um tema que nós vamos estudar nos vídeos somente para os membros em Gotas de Apocalipse. Essa é a defesa do povo de Deus. É a garantia de que a gente tem de que não importa quantas mentiras a nosso respeito Satanás levante, há uma verdade disponível e tudo o que fizemos, falamos, pensamos, estão escritos nos livros do céu. Porém, quando Satanás nos acusa, os pecados estão riscados, perdoados, porque nós nos arrependemos de nossos pecados antes de Jesus se levantar e fechar a porta do lugar santíssimo, que é o momento em que a porta da graça se fecha. É exatamente porque o arrependimento dos santos aconteceu antes, porque a confiança na graça de Cristo aconteceu antes, porque a certeza de que Cristo fez na cruz aconteceu e nós reconhecemos. Então Jesus pode se levantar para dizer: esses são os meus filhos. O juízo investigativo, ou juízo pré-advento, tem tudo a ver, ao final, com Cristo se levantando para defender seu povo. Amém. Bem, você quer saber mais e quer saber o desfecho dessa lição, não é? Então não perca o estudo adicional de sexta. Não esqueça de compartilhar o nosso canal, fazer um comentário e deixar o seu joinha, tá bom? Então até amanhã, se Deus permitir.